cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Estão ouvindo este eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus, glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Estão ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus, glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Eu conheço muita gente que são como os fariseus, que não gostam de aleluia e proíbem glória a Deus. Mas agora eu quero ver o que vai acontecer quando Cristo lá no céu aparecer. Estão ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus, glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Por isso, meus irmãos, usem o poder de Deus. Não olhem para o mundo, pois existem fariseus. Vem glória e aleluia, Jesus já vem aí. Este povo barulhento vai subir. Estão ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus, glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, que o Senhor nos ajude. Amém. Estava pensando a maior responsabilidade que um homem pode receber aqui na terra é ver pessoas que saem de suas casas, levantam dos seus leitos logo cedo e se preparam para ouvi-lo. E
Isso, sem dúvida alguma, é, de fato, a maior responsabilidade que se possa arcar, ter aqui na Terra. Nós sabemos que todos nós somos iguais. São Tiago faz referência disso. Parece que ele buscou lá no passado um dos homens mais usado por Deus. Um homem que parou a natureza pela palavra. Ele buscou Elias. E, na verdade, Elias e Moisés são os dois principais profetas para Israel, para os judeus. São os dois principais profetas. São os profetas maiores deles. Elias e Moisés. Então, Tiago diz que Elias, ele fez menção de Elias. Ele não falou Davi, ele não falou daqueles fracassados, Absalão, Balaão, nem mesmo dos bem-sucedidos. Ele falou do mais, foi trasladado numa carruagem de fogo para os céus. Ele disse: Elias era sujeito às mesmas paixões que nós somos. Então, Paulo depois, na sua carta aos Romanos, nos iguala a todos. E o profeta vem e diz: a única diferença é Deus. A única diferença que há entre um homem do mundo, lá perdido, com o homem da fé, é a sua fé, é Deus. De forma que quando nós nos reunimos, nós somos todos iguais. Então aqui não tem. Na verdade, um ocupa a máquina ali, o outro ocupa o instrumento ali, a menina senta no órgão e o diácono mantém a ordem ali. Você se assenta aí, eu venho aqui e me ponho aqui para falar, mas todos somos iguais, apenas diferem em funções, em ofícios. E sem o povo não há nação, não há governo, não há presidente. Sem rebanho não há pastor. Sem pastor não há rebanho. Que adiantaria você ter um carro muito bonito, folheado a ouro, e ele não ter volante, né? Já não fala gasolina, como diz o irmão Brandon. Ele não ter o volante. Você não poderia fazer nada com aquilo. Nas escolas dominicais, é muito bom sempre a gente ter uma pergunta e uma resposta. As perguntas e respostas, elas consolidam muito a igreja, as pessoas. Muito embora muitas delas vêm de encontro com passados, com coisas que as pessoas já fizeram no passado e que não tem mais jeito de consertar. Não tem mais jeito. O irmão Branham, nas 3 manifestações da vida cristã, ele diz que estas coisas devem ser colocadas diante do trono. E aquilo não deve ser tocado mais. Então, quando nós falamos e orientamos sobre determinados pontos que ferem sentimentos,
O profeta diz: eu tenho aqui meu filho. Você sabe, o irmão Branham estava ali lavando o seu carro e Billy Paul chegou e disse: papai, eu vou me casar. Ele disse: você vai bater com a parede, a cara na parede, né? E ele foi, de todos os modos, se casou. E o irmão Branham, com o pai da moça, que era menor, foram lá e anularam o casamento. Mais tarde ele lamentou muito por aquilo quando ele pregou, recebeu o casamento de divórcio. E ele disse, com a sua nora ali, seus netos, os quais ele amava muito, ele disse: eu tenho meu filho, que isso me fere, isso fere a ele, minha nora. Mas aquilo foi uma coisa errada, de forma que ele não podia poupar a si mesmo, nem mesmo aqueles que eram corda do seu coração, né? Cordas do seu coração. E isso o caracterizou como um verdadeiro obreiro de Deus. Certa feita ele disse: não importa o quanto isto me ofenda, porque eu mesmo estou todo enredado. Quando um irmão disse para ele: irmão Branham, eu preciso falar com você sobre um problema. Ele disse: não, eu não vou te atender, eu não vou te ouvir. Ele disse: mas irmão Branham, isso é um problema de sua família. Ele disse: se eu parar para te ouvir, eu só vou caindo cada vez mais. E eu estava predestinado para passar por isto desde antes da fundação do mundo, de forma que ele não deu atenção para aquele irmão. Em determinados casos você não pode dar atenção. Na maioria dos casos, aqueles que inquirem não querem a salvação de ninguém, eles querem a destruição. Eles querem a perdição. Eles querem sufocar aquela vida, não é ajudar. Eles querem matar, não é dar vida. Dificilmente uma pessoa que quer dar vida inquire, cogita, de uma maneira capciosa, maliciosa. Então, a escola dominical, principalmente, nos deixa muitas vezes, assim, feridos, machucados, e muito especialmente quem fala, né? Que vocês não queiram saber o quanto isso é difícil. Agora, essas perguntas tomam muito lugar na vida prática. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler, porque eu acho que a pergunta e a resposta pode ficar enquadrado com a pregação, não é? Vamos ficar de pé. São Mateus capítulo 17, verso 10 ao 12, ao 13, né? São Mateus 17, verso 10. E os seus discípulos o interrogaram a Jesus, não é? Dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. Poderoso Deus, Pai de misericórdia e de bondade,
Nós estamos aqui, muitas vezes como o Jim entrava naquele templo. Jesus, aqui está o Jim. Jesus, aqui está o Jim. Jesus, aqui está o Jim. E nós sabemos que na hora certa o Senhor tem vindo e virá a nós, em cada passo de acordo com o momento, com o evento da hora. Nós te suplicamos que nos dê graça para remarmos contra a maré, contra a própria razão, contra os próprios sentidos, que muitas vezes estão feridos, estão machucados, estão com uma ferida, tudo bate ali. Nós te suplicamos perdão dos nossos pecados e que o Senhor encoraje a cada filho do Senhor pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu me lembrei agora, na oração, parece que eu viajei mais de 15 anos atrás, né? Mais de 15 anos, bem entendido. Quando a gente era criança, né? E naquele tempo dava muita ferida, pereba, falar pereba, nos meninos. Hoje a gente quase não vê isso. Principalmente na época de manga, essas frutas da época, frutas quentes, não é? Isso aí é pereba na perna da gente, aquelas coisas, não é? E a gente comia na porta do terreiro, sentava num banco ali, com o prato na mão, prato esmaltado, e as galinhas ficavam rodeando ali. Mas ela vinha justamente na pereba. É claro, né? Aquilo chama atenção, né? Você tem que ter cuidado. Às vezes eu ando lá ao redor do horto e vejo crianças admirando as emas, e as emas são curiosas. Tem uma tela, na verdade, mas aquilo cabe perfeitamente o bico dela. Outro dia me deu até vontade de falar com a mulher, com a senhora lá. Ela só toma cuidado, porque os olhos atraem, né? E uma bicada de uma ema no olho pode causar uma consequência irreparável, né? Então a pereba atrai a galinha. E é um piscar de olho, de repente, você virar o rosto para um lado, escorre de sangue, ela saia. Você xingava a galinha, jogava pedra nela, mas doía demais. E aquilo renova tudo, começa tudo de novo. Porque uma pereba que você tira antes da hora, a casca, a ferida, você não vai deixar aquilo cicatrizar. Você fica com vergonha, às vezes, no rosto, né? Não é? Uma cicatrizaçãozinha. Então você sabe, aquilo pode virar outra coisa depois. Você tem que deixar aquilo sair praticamente naturalmente. Então, fechou, porque aquilo é uma proteção da própria natureza, é um bom sinal. Sinal de que os soldadinhos, os glóbulos brancos, vermelhos, reagiram, não é? E houve cicatrização. A prova que você não sofre de diabetes, né? É uma das evidências principais, que aquilo cicatriza logo, dentro do prazo normal. Então deixa aquilo sair, mas a galinha não deixa. Vai justamente lá. Ora, quando você deixa, a gente descuida e deixa entrar algum espírito de competição por qualquer coisa. Você é ferido na igreja, algum problema, qualquer coisa surge entre casais e coisa, família, companheiros.
pregador e igreja, igreja e pregador, diácono. Então, tudo que se fala, tudo que se faz, vai lá na ferida. Está sensível, aquilo está ferido, está machucado, e tudo bate lá. Tudo que você ouve é para você. É proposital, é capricho, e às vezes não é. Talvez você poderia até chorar um dia para Deus falar com você. Você deveria tomar aquilo como Deus te amando, ocupando o tempo com você. E é uma circunstância natural. Você entende? Quando tudo vai bem, todos os gestos são bons, te animam. Mas quando as coisas arruinam, começam a arruinar entre um casal, você pode até brincar, às vezes fala uma coisa brincando, fere o outro. É uma coisa interessante. Você pode até fazer uma coisa tentando agradar o outro e você faz ferir. É compreendido de uma maneira completamente diferente. Você às vezes fala uma coisa e brinca, faz uma crítica, uma coisa de brincadeira, às vezes para criar uma atmosfera de brincadeira, então aquilo vira outra coisa muito diferente. Agora, contornar essa situação é que é a questão. Nós estamos vivendo momento de contradição. A própria mensagem do irmão Branham, isso quer dizer, o irmão Branham está em contradição. Nós estamos vendo um desfacelamento, parece que pelas raízes dos comunistas, do regime comunista. Cada dia que passa, a gente está ouvindo a notícia no jornal, no rádio, na televisão, o comunismo está sendo sucumbido mesmo. E isso forma a maior contradição com a mensagem. E nós temos de estar preparados para essa contradição. Na verdade, você não consegue descrer no profeta. É uma coisa tão importante que você não consegue descrer no profeta. Quando eu telefonei para o então presidente do Conselho de Ministros de Goiânia, porque quando eu vi a mensagem, eu falei, ninguém rejeita essa mensagem, esse povo está buscando avivamento aí. Ele disse, não, eu conheço, ele morreu de acidente automobilístico. Quer dizer, para eles foi o maior castigo que o irmão Branham recebeu. Foi morrer num acidente tão drástico, tão dramático, não é? Mas aquilo não me abalou. E depois, até há pouco, você fica sabendo de coisas que provavelmente seriam um choque, uma contradição. Mas aquilo não abala a gente. Não abala a fé da gente. Chega um ponto que você poderia vir a constatar qualquer contradição na mensagem e você não se abalaria. Porque, para mim, isso é a maior prova de eleição, de predestinação. Porque se não é essa mensagem que vai preparar a noiva para o rapto, qual seria? E nós estamos vendo aí o sistema pentecostal em plena evidência e acessão. Os dons sendo exercidos, mesmo pelo sistema católico, carismático. Então já temos a tia Laura,
Aquela irmã simpática de idade que tem em cada igreja, a igreja católica também já tem, que é usada, não é? Por Deus, e por revelação, e na cura divina, e a sua oração é tão simples, tão humilde, tão quebrantada, então a tia Laura está rodeada. Irmãs, mulheres, madames, então procuram, vão na sua casa. Diz que o telefone dela teve que até ser bloqueado, porque ela já não dava conta mais. E a pessoa é tão simpática, tão decente, bem vestidinha, colarinho de gola abotoada, não é? Aquele cabelo já grisalho, de coquezinho atrás, coisa e tal, mas uma cristã perfeita, bonita, bem feita, aquela simpatia em pessoa, muito simpática, serena, espiritual. O pregador tem que ver estas coisas. E naquela hora então vem como seria o engano. E nessa leva estão indo todos os pentecostais. Então, esse é um engano. É um engano que cairia sobre a terra. Quer dizer, é uma das facetas, é uma das parcelas do grande engano. Enquanto isso, a noiva mesmo está caída em contradição cada dia que passa. Os eleitos no mundo todo estão caindo em contradição. Parece que o desejo do irmão Branham tem se cumprido, quando ele disse: oxalá que a igreja estivesse na condição que Sansão estava, quando ele estava moendo ali para os filisteus. Parece que está se cumprindo aquilo. Parece que foi até uma palavra falada. Que um lado prosperando, bonito. Nós temos aí, vocês é porque estão véu adentro, não é? E não estão a par realmente do que está acontecendo no mundo em relação aos dons, a movimentos religiosos e coisas. E freiras, e padres, e pastores, e missionários, fazendo obras extraordinárias, e crescendo, e todo mundo em honra, enquanto nós parece que só estamos secando cada dia que passa. A mocidade não tem lazer. E não vulcaniza termos programas que viriam corresponder. Não vulcaniza. Tudo que nós tentamos, a gente tem tentado até uma reaproximação com a família. Com primos, parentes e coisa, uma vez que a gente vai. A gente fica como, na verdade, todo jeito que a gente força para fazer, fica parecendo um pássaro estranho ali dentro. Não consegue. Tudo que você tenta, não consegue. E, na verdade, se você for analisar a luz das Escrituras, não foi outra coisa que aconteceu com Abraão. O Davi está foragido. Talvez seja problema de acidez. É assim porque eu cheguei em João Pessoa, tomei um suco de mangaba, no outro dia estava com afta. Agora tomei mais alguma coisa ácida, veio afta de novo.
E eu fui botar um remedinho nessa afta, mas o trem, na linguagem do mineiro e goiano, o trem que dói. Mas o que mais me chamou a atenção não foi isso. É que eu estava no espelho e aqui corria uma bica de água, saliva, baba. Eu falei, meu Deus, Davi estava com afta e botou algum remédio na boca. Para babar daquele tanto que ele babou. Parecia um bobo ali. E Davi se associando a marginais e foragido. E você vai buscando isso. Elias desejando a própria morte. Sabe? Para mim agora a melhor coisa que pode acontecer é a morte. Porque quando você morre, você vinga. Quando eu vi minha mãe dentro do caixão, me deu uma alegria. Isso parece uma contradição. É um sentimento de vingança. Uma vingança de Deus, né? Não é a vingança do ódio, não. Porque ela não tinha lugar onde ficar mais. E quando ela morreu, eu senti assim por dentro. Vingança de Deus. A vingança de Deus é essa. Ele recolhe aquele homem, recolhe aquela mulher. Pronto, agora vocês fiquem à vontade. Outro virá aí, um perfeito, um que não tem falha, virá no meu lugar. Um que tem tudo, não é? Aquele marido está dizendo, deitado ali dentro do caixão, aquela mulher esticada lá, dizendo, agora eu não tenho nada a ver com isso mais. Desocupei o lugar. Desocupei a cama. Desocupei a mesa. Desocupei o guarda-roupa. Desocupei tudo. Vocês agora não vão ter mais minha perturbação. Vocês agora não vão ser mais feridos por mim. Eu não vou implicar mais com ninguém, acabou. Cessou. Não precisa mais nada. Agora você está livre para ter outra, para ter outro. Você está livre para ter outro. Não precisa mais. Ah, que vingança gostosa essa. Aí o profeta disse, vem, ó doce morte. Não é? Mas nem sempre Deus atende. Elias, ainda há mais 7.000 lá e você tem que lutar por eles. Sua hora não chegou ainda. E ainda não chegou a sua hora. Você tem que continuar aqui no planeta, né? Na dimensão. Você tem que continuar por mais um tempo. Eu prefiro partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas ainda, Paulo disse, né? Mas por amor de vós, eu vou continuar mais. Então, parece que era só Paulo apertar um botãozinho e ele ia embora. Mas por amor da igreja, ele não ia apertar aquele botãozinho. Não sei, a expressão que ele usou ali, dá para entender assim, não é? Que somente ele querendo, ele ia embora. Para Cristo. Ele não usaria um meio que não o levasse para Cristo, né? Ele disse, prefiro partir e estar com Cristo. Agora, por favor, Paulo, você disse que já não é você que vive mais, é Cristo que vive em você. Por que você quer estar com Cristo, se Cristo já está com você? E ele mesmo disse depois, estando no corpo, estamos ausentes de Cristo. Aí você vai estudar dimensões, e a plenitude, e coisas assim, não é? Aqui o irmão Branham disse
no parágrafo 28, nós temos uma pergunta, de perguntas e respostas número 1. Agora, a primeira pergunta, tirei daqui. Irmão Branham, é errado uma cristã pôr em seu cabelo cachos com prendedores? Também, que comprimento deveriam ser as mangas dela? As mangas dos vestidos, né? Obrigado. Uma irmã. A pergunta parece ser tão infantil, né? Tão ingênua. Ocupar o tempo do profeta, uma reunião, sei lá, uma escola dominical, o que que era? Um tempo do profeta com uma pergunta dessa? João disse que aquele que tem unção do Espírito, esse Espírito ensina todas as coisas a ele, não é? Então vem aquela tendência de murmurar até contra a irmã que fez essa pergunta. Mas que é isso? Uma cristã não sabe se vestir decentemente? A Bíblia não diz para vestir-se decentemente, com pudor, e agora vai tomar conta. Mas o profeta diz uma coisa muito importante. Ele diz: agora isso significa muito para essa mulher. Foi o que eu disse outro dia. Deus não tinha que falar para Davi: olha, não adultere, não vá para a boate, não vá para a piscina em banho misto, não vá fumar, não vá beber, não vá prostituir. Deus não tinha que falar isso com ele, não é? Deus teve que falar para ele: não é você que vai fazer o templo. Porque essas outras coisas, naturalmente, o cristão já sabe. Ele deu a palavra lá no Éden e não ficou cercando a Eva depois. Você, até certo ponto, está certo, o marido velar pela mulher. Ele vela dentro dos seus limites, dando para ela o que ela necessita. É claro, ele não quer vê-la numa posição que envolve. O irmão Branham disse, você sabe, aliás, não foi o irmão Branham, foi um cientista aí, está numa revista, ele disse, perguntaram para ele por que o número de traição, principalmente das esposas, das mulheres, tem aumentado muito nos últimos tempos. Ele disse, a principal causa é a convivência, o relacionamento que elas têm com os homens, muita facilidade, então isso as expõe, porque ela vê o gato, né? O gato pula na frente dela e dá um miado com muita facilidade. E agora não é gente, mas é gato. É gato e gato. Gatão, gatinha, gatinho, baixinho, baixinha, não é? Beijinho, beijinho. Essas coisas assim, não é? Então, ele disse, eu creio que o irmão Branham faria menção disso. Em outras palavras, ele disse isso nas mensagens. E a lógica, o entendimento mostra. Quando ele disse, se eu fosse a mulher, eu queria estar em casa, cuidando do serviço de casa e nas horas vagas ensinando o caminho do Senhor aos meus filhos. Lá no Éden, a sentença para ela não foi a sentença que pesa sobre o homem. Então não importa, ela mesma gosta de ser mandada no interior, lá no íntimo mesmo. Se for para escutar lá dentro, ela nasceu para ser dirigida. E o homem nasceu para ser cabeça. Então a Bíblia está toda em contradição. Mas ele respondeu assim. Aquele médico, aquele doutor, ele respondeu assim. Ele disse, é por causa do convívio, da facilidade, dos contatos que são demais.
E quanto mais contato, você sabe, isso é a lógica, não é? Então, está certo velar pela mulher, mas não é certo ficar cercando dali, cercando daquela. O profeta faz menção do provérbio que a mãe dele gostava: dê corda para a vaca que ela se enforca, não é? Por si mesmo. Cerca daqui, cerca dali, põe tocaia daquela, põe. E meu pai chegou a trancar minha mãe no quarto, né? Era doença, né? Logo ele morreu também, do coração. E a doença do coração dá muito distúrbio, muitas coisas assim, no sistema nervoso. E ele, como era já velho, para ela, um homem de 40 anos casar com uma menina de 18 anos, só pode dar ciúme, né? Muito embora foi criada naquele sistema que o pai é que arrumava o casamento. Nunca tinha namorado na vida. Ele sabia de tudo isso. Conhecia a sua conduta e tudo, mas chegou ao ponto de não querer que a mamãe voltasse de Guapó para a Trindade com um tio, com o irmão dela. Aí meu tio, que não era brincadeira, passou a mão na carabina e enfiou bala no meu pai. Meu pai saiu correndo para o mato, passou uma noite no mato, por causa de ciúme, não é? Mas tá, vai casar com menina nova, velho? O que você está querendo? Não? Vai casar com menina nova. Dá isso, não dá outra. Você vai ficar vendo assombração, né? É. E o que dá é isso. Mas, então, disse que ele chegava a trancar minha mãe no quarto. Não sabendo ele que ela ficou viúva com 23 anos e enjeitou casamentos especiais, não é? Nunca se casou mais e agarrou-se à velha Bíblia, como diz o irmão Brennan, e se conduziu conforme 1 Timóteo capítulo 5. Era bem marcado aquele capítulo para ela, né? Como enfrentar a sua viuvez, no jejum e na oração dia e noite. Então, não adiantou nada ele morrer de ciúme, não é? Ela não dava lugar para aquilo. Quer dizer, esse cerca-cerca, Deus não faz. Deus não está cercando a igreja e corre dali, corre daquela. O irmão Branham, quando chegou no Cairo, ele viu um pastor passando com ovelhas e eles iam passar numa feira. Ele mandou parar o carro, vocês conhecem a história. E disse: para aí porque eu quero ver agora o que vai dar aquilo. Vai ser um distúrbio terrível. Porque tinha alfaces, verduras gerais, né? Frutas e coisas assim. E coisas que apetitam, né? Apetitam. Dá água na boca da ovelha. Dá água na boca. Mas o que aconteceu? Foi uma grande surpresa para ele, que o pastor ia na frente, nem sequer olhou para trás. E as ovelhas cabisbaixas seguiram-no, sem olhar para um lado nem para o outro. Isso que é a esposa, isso é a igreja, isso é a mulher, isso é o homem, isso é a ovelha. Agora, se fosse cabra, põe manga nesse vestido, as axilas, você levanta o ônibus aí no... Tem uma manga que é só aqui, a outra, a parte de baixo, né? Tem uma blusinha que, se fizer assim, mostra a barriga tudo, né? E assim por diante. Menina, mulher, não faça isso. Essa saia desse jeito, essa coisa colada, esse vestido dessa forma, e bate de cá, e cerca de lá, e cerca de cá, e bate de lá, e cerca de cá, e bate de lá. Não é ovelha. Só pode... Por quê? Essa natureza ainda não morreu, não é? É a natureza da cabra, porque a cabra é que pula em tudo, e entra dentro de casa, e sobe na cama, e derruba vasilha, e não pode ver nada,
e sai correndo, vai, come aqui, come acolá. Se fosse um rebanho de cabritos, de cabras, o melhor é que aquele pastor não passasse por ali. Então tem que esconder da televisão, tem que esconder de tudo, porque come tudo que tem, né? Come tudo que aparece. Quem já criou cabrito sabe. O danado passa, ele só tem medo de água. Não gosta de tomar banho de jeito nenhum. Mas passa de pinguela igual nenhum bêbado passa numa pinguela igual o cabrito passa. Quem sabe disso aí? Tanta gente sabe disso. Cabrito passa na pinguela para alcançar o outro lado. Então faz cada esperteza, cada golpe, cada jacosada para passar para o outro lado e volta correndo, como se não fosse lá. Essa é a natureza esperta que diz o irmão Branham. É aquela garotinha espertinha, é aquele homem, aquele garoto esperto, aquele Jacó, né? Então, Deus não está assim, quebrando perna. Ele deu a palavra para Eva e virou as costas e foi embora. Para Adão e Eva, disse: o dia que vocês comerem disso aí, vocês vão morrer. E a serpente não tentou, quer dizer, devia ser uma serpente fêmea, vamos dizer. O diabo devia ter feito isso, já que quem cai é o homem. Mas desde o Éden, quem cai não é o homem. Vocês têm que aceitar, porque isso foi dito na coluna de fogo. Não pode. Nós temos que aceitar o fato, a realidade. Enquanto a mulher não quebra, o lar não caiu. Não tem jeito dele cair. É por isso que Salomão disse: a mulher sábia edifica a casa, a tola derruba com suas mãos, com suas próprias mãos. Então, podia ser uma serpente fêmea, muito bonita, e seduzir Adão, ao invés de Eva. Mas foi ao contrário. Foi serpente macho. E como você vê essa cena aqui, ó, o irmão Branham viu, a serpente era o animal mais bonito, a coisa mais linda que já pisou na terra. Mais linda. Estava entre o chimpanzé e o homem. É o elo perdido que a ciência diz. A ciência diz que existe um elo perdido entre o macaco e o homem. Esse elo perdido é a serpente, que saiu de cena. E ele disse então que ela veio com tanta fragrância sobre Eva. E ele viu o ato, tudo como aconteceu. Ele não poupou, Deus não poupou a sensibilidade, a sinceridade do irmão Branham, porque ele não olhava um ato desse na rua, ele não olhava um ato desse na televisão. Estão aí comumente diante das famílias, dentro de casa. Você sabe, o filme pode ser muito bom, mas tem um minuto dele lá que, né? E a pessoa para ali, a carne grave ali, ele não vê a consequência daquele ato, não. Vai dizer que vai se converter, não. Não. O que ele sofre naquele momento lá, já, como o profeta disse, é um adultério. O que ele sofre no momento daquele ato. Mas Deus mostrou para ele, claramente, a semente da serpente é indiscutível. É indiscutível. Nós não discutimos a semente da serpente. Nós não discutimos. Isso é assim diz o Senhor. Caim não era filho de Adão.
Caim era filho do maligno. Caim foi a semente do joio, que Jesus disse. Quem semeou foi o diabo. E Jesus não chamou meretrizes de semente de serpente, raça de víboras. Chamou justamente os sacerdotes, sumos sacerdotes. Ela é extremamente religiosa e mata por causa de Deus. Roma matou mais do que todo mundo já matou. Só um papa matou 11 milhões de cristãos. Se esse papa fosse sucessor de Pedro mesmo, ele teria morrido em vez de matar. Parece que Gregório, né? Gregório, sob o papado de, sei lá, Gregório não sei o quê, 11 milhões de cristãos. Então hoje ele está com dó aí de uma criancinha que morre, que vai para o céu, né? Mas o importante é fixarmos nisto, que Deus não vai ficar cercando ninguém. Não. Ele alimenta o ciúme do Espírito Santo, ele satisfaz o seu ciúme santo do Espírito Santo, inspirando, conquistando o coração da igreja, da pessoa. Ele tem convicção, ele sabe. O homem sente, conhece, quando a mulher é dele. Ele sabe disso. Muito mais Jesus, muito mais o Espírito Santo. Então, fixemos nisto. Significa muito para essa mulher. Agora, o enredo, a história, que toda a resposta, termina nisso. É que ele não tinha escritura para isso. E que a Bíblia disse, vista-se com pudor. Ele ficou assim. E ele ficou sem saber o que é esse. Ele disse, parece uns prendedores de roupa. Ele disse aqui, né? Uns prendedores de roupa que a mulher põe no cabelo. Ele disse, não, como você vai arrumar seu cabelo? Não importa. Contanto que você não corte. Contanto que você não corte. Não corte o seu cabelo. Ele disse assim. Aí então, nós vamos para frente, porque nós não vamos ficar aqui nessa pergunta e resposta, nós vamos entrar mais na contradição da hora em que estamos vivendo. Eu estava meditando uma coisa. Como é que pode, ao pé da letra, vamos esquecer de Goiânia, vamos esquecer do Joaquim. Eu estou falando com um pouco de dificuldade, porque ainda está doendo, né? Bate aqui. Vamos esquecer do Joaquim, vamos esquecer do Brasil, isoladamente. Nós estamos vendo um termo comum, a nível de mundo, de universo. Quem pode ser pastor? Bispo? Leia 1 Timóteo. Parece que o bispo deveria ser mesmo um solteirão, né? Deveria ser um solteirão, como o irmão Branham disse. Ou então, seria tão bom ou muito perigoso que fossem anjos os pastores. Anjos. Então tinha um anjo que desceu do céu, começaria a obra lá na Praça do Mercado, de Goiânia. Seria isso? Todo dia ali por volta das 8, 9 horas da manhã, no mercado municipal, na porta do mercado, então o rádio noticiaria, televisão e tudo, está descendo um anjo na Praça do Mercado lá em Goiânia. Aí viria turistas, não é? Gente do mundo todo para ver esse anjo descer. E começava ali. Esse anjo não tem nada, ninguém nunca pode pegar ele pelo pé. Porque anjo
Anjo não peca, não é? Anjo não peca, ele vem do céu, ele não tem parentes, ele não tem mulher, ele não tem filho, ele não tem glândulas sexuais, ele não tem nada disso, ele não tem paixões como a de Elias e coisa e tal, não tem nada disso com ele. Então, esse aí não tem perigo. Esse aí está bem. Porque Paulo começa dizendo que ele deve ser casado. Começou a coisa aí. Que o bispo seja casado, marido de uma mulher. E que governe bem a sua casa, tenha seus filhos fiéis e que não sejam acusados de dissolução. Irmãos, se você baseia voluntariamente numa análise dessa, numa constatação dessa, para dar vazão ao pecado na sua vida, isso aí seria pecado voluntário. Para isso não tem perdão. Você não pode basear numa constatação desta. Mas analisando de uma maneira sincera, honesta, à luz da palavra, não tem ninguém no mundo que possa preencher hoje 1 Timóteo capítulo 3 para o ministério, para o diaconato. Não há condição. Quando não é uma coisa que choca, é outra. Quando você vê um batendo no peito, dizendo, vai ver, ele não teve nem luz para ver o que realmente está acontecendo com ele e com sua família. Então, em proporção, isso significava muito para aquela irmã. Mas o que deveria significar isto para nós? É uma palestra para pastores? Não. Ela envolve toda a igreja, é claro. É uma palestra somente para diáconos? Não. Ela envolve toda a igreja. O profeta disse, isso significa muito para esta irmã. Porque relativamente parece que esse era o único problema que ela tinha para enfrentar. E você tem encontrado pessoas engarranchadas em determinadas coisas que são tão simples, e pela luz que você tem, você vê que elas deveriam estar preocupadas com outras coisas muito mais sérias que estão por trás da sua vida, muito mais importantes que estão por trás delas. Nós vimos domingo passado, você costuma ir ruminando a mensagem, por que não deu novo? O céu é tão glorioso, comparar homem com porco aqui e multiplicar milhões de vezes a diferença, é o céu, é o outro corpo. E nós vamos ficar envergonhados lá, não é propriamente dos nossos erros, porque ele está parado por nós. Nós vamos ficar envergonhados lá, pelo que nós fomos aqui parecendo aquele filho que não saiu de casa. Aquele filho que não saiu de casa, o irmão do filho pródigo, e que não soube aproveitar a casa do pai, que não soube aproveitar a atmosfera do lar. É isso. Nós vamos chorar, e ele virá enxugar as nossas lágrimas com o seu manto, é por causa disso, porque você não vai ter nenhuma memória de pecado, é de ver a grandeza, e você vai sentir então, oh, como pinchincha fui eu. É isso. Agora, o que deveria significar mais para você do que o seu rapto, do que o seu arrebatamento,
do que os céus. Mas nós colocamos o casamento em primeiro lugar. Nós colocamos a paixão em primeiro lugar. Nós colocamos os nossos sentimentos em primeiro lugar. E por isso nós envelhecemos antes do tempo. O irmão Branham encontrou uma irmã que tinha 60 anos de idade e o irmão Branham não brincava com essas coisas. Ele disse, parecia que tinha 30 anos apenas. E ele perguntou para ela, e ela tinha 2 filhos médicos que eram mais velhos que o irmão Branham. O que é que você fez? Ela disse, porque cedo ainda eu entreguei minha vida a Jesus. E quando eu entreguei minha alma, minha vida para Jesus, eu entreguei tudo para Ele. Entreguei tudo que eu tenho para Ele. Então parece que ela se tornou uma pessoa insensível. Isso se trata de uma pessoa ancorada e que não deixa se dominar pelos sentimentos. Todas as vezes que você derrama adrenalina no sangue, no corpo, no seu organismo, você envelhece, você se expõe a um infarto cardíaco, a um derrame. Você altera todo o sistema. Você não pode comer nervosa, se alimentar nervosa, você não pode deitar constrangido. Você tem que fazer a oração de Davi, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você não pode. Males de outros não devem interferir na sua vida, na sua caminhada para o céu, seja de quem for. Não participeis de pecados alheios. Não se tornem participantes dos pecados alheios. Isso não quer dizer comungando com eles apenas, participando deles, bebendo com eles, fumando com eles, não é isso. Às vezes até implicando tanto com eles, você está participando de suas consequências. Diminui a vida deles e diminui a sua também. Agora, qual é a mãe que põe Deus acima de um filho? Que põe Deus acima de uma filha? Qual é o marido que põe Deus acima de uma mulher? Qual é a mulher que põe Deus acima de seus sentimentos, de seus direitos para com o homem? Qual? Na verdade, não tem. Isso não está significando muito. Os céus não está significando muito para nós. Prender cabelo, manga no vestido, significava muito para aquela irmã. Mas eu estou indo mais acima, muito mais alto. O que significa o céu? O que significa a glória eterna, a eternidade? Não é só 1000 anos com Jesus, não. 3 anos e meio nas bodas, e 1000 anos com Jesus no milênio. Não, é na eternidade. O que significa? Parece que tem hora que aquilo não está significando muito para nós. O irmão Branham teve um diálogo com a esposa dele, e ele disse, ela afirmou para ele que gostava mais de Jesus, amava mais a Jesus do que ele. Ele gostou daquilo. Ele ficou muito feliz com aquilo. Isso ela professou com a sua vida também. Na sua viuvez depois, ela professou, ela confessou e professou. E confirmou com sua vida que amava mais a Jesus do que ele. Agora, o que significa esse homem para você? Muito. O que significa esta mulher para você? Muito, sem dúvida. Mas Jesus significa mais. Porque Jesus significa a vida eterna.
E nós estamos encontrando constantemente o mundo está ferido, magoado, chocado. A ferida, a galinha está indo na pereba. Todos os dias. Cada um tem uma ferida sensível e que não pode ver dois conversando ali e olhando para cá. A sensibilidade está muito grande para com os sentidos, para com as coisas naturais. Agora, esse significado para aquela irmã, é claro, estava relacionado com sua vida espiritual, com a sua vida eterna. Significava muito para ela. A pergunta pareceu tão inocente, mas o irmão Branham fez um respaldo e deu uma grande mensagem com esta frase. Isto significa muito para ela. Agora, nós vemos que Elias viria restaurar. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você não pode excluir definitivamente, é claro. Deixa eu terminar aqui sobre a contradição de 1 Timóteo. Aqui, no parágrafo 36, perguntas e respostas, número 1. Se visse a um homem entrando aqui com cabelo comprido, pendendo em suas costas como uma mulher, jogador de futebol, com Maria Chiquinha, brinquinho na orelha, né? Artista de cinema, cabelão, chapéu na cabeça e cabelão parecendo uma marmota, né? E esse homem entrar assim, você diria: Senhor, por que você não vai à barbearia? Você parece uma mulher. Fala isso que você vai apanhar, viu? Vem. Porém, o homem geralmente não faz isso. Vem. Bem entendido. O homem não faz isso. Vem. Não como o homem. Agora, não. Não como a infabilidade. Não é só eu que erro, não, na infabilidade, não tem. É infalibilidade, não é? Aqui está escrito infabilidade. Na minha mensagem de João Pessoa lá está infabilidade, mas é infalibilidade, não é? Não como a infalibilidade do homem, eles são tão culpados quanto a mulher. Tão culpados quanto a mulher. E um homem que deixa sua mulher fazer isso é duplamente culpado disso. Um homem que deixa sua mulher cortar o cabelo é duplamente culpado disso. Porque ele está suposto a ser o que dizer assim na casa. E um homem que deixa sua mulher fazer isso, quer dizer que tem coisa que o homem não pode deixar a mulher fazer. Quer dizer que ela quer cortar. Ele só não corta porque não deixa. Não é? Que coisa triste, não é? Coisa terrível. E o homem que deixa fazer isso é duplamente culpado disso. Porque ele está suposto a ser o que dizer na casa. Ele é quem diz. E esse homem nem pode governar sua própria casa. Como poderá o tal fazê-lo na casa de Deus? Aí é o 1 Timóteo 3. Então vamos fazer o seguinte. Se descesse, como é que é? Se descesse como subiu, se subisse como desceu, desceria como subiu. Né? Então, fazer o seguinte, me dá aquele amplificadorzinho velho lá, que está guardado aí na sucata da igreja, aquele gravadorzinho velho. Eu vou pôr nas costas aqui e vou descer igualzinho subir.
Eu subi humilde. Eu subi pobre. Eu subi lutando. E eu vou descer do jeitinho que eu subi. Eu vou descer, deixo tudo. Põe a viola no saco, na linguagem do baiano, né? Dos meus avós. Então, e desço. E cada diácono, então, analisa isso aqui e chega ali na sala e na próxima reunião vem e desce como subiu. Subiu humilde. Subiu às vezes até achando que não podia. Quem pode pegar na alça do caixão? Isso é o dono. É provérbio popular, né? Mas e quando não se pode? Quando não se dá conta? Quando não tem condição? Eu já tive numa situação vexatória no cemitério, porque outro dia nós fomos num sepultamento e tinha muito carro, mas muito mesmo. Muitos carros, uma fila muito grande. Mas foi por causa da amizade. A pessoa não era rica, não. Mas carro, uma fila enorme. E passamos por uma mulher simples ali, uma mulher trabalhadeira, toda desaguçada. E ela gritou para a gente ouvir: escuta, eu quero ver se o dia que eu morrer vocês vão me acompanhar também. Eu quero ver. Porque ela ficou olhando assim, a fila muito grande, né? Eu falei: vou ver se vai sobrar ao menos 4 para mim, né? Que cada um pega numa alça. Mas eu já estive numa situação no cemitério que eu não posso fazer força, levantar, depois que eu operei da espinha, não é? Tem que ser nós mesmos, tem que ser você. É você mesmo. É você mesma. Você é a dona da coisa. Você é o dono da coisa. Você é responsável pela sua fé. Você tem que arcar mesmo, não tem jeito não. E tem uma coisa, nós não vamos descer não. Nós não vamos descer não. Pode dar um recado para ele lá. Se ele está escutando aí fora, a gente avisa para ele: não vai descer não. Não desce não. Para isso ele já desceu. Ele desceu. Para isso ele desceu. Nós vamos fazer o seguinte: em vez de descer, nós vamos subir. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós temos que fazer. Ao invés de sair, você vem. Você faz o contrário, porque a natureza hoje não é fazer o contrário. Não é? Então você faz o contrário agora. Em vez de sair, você vem. Em vez de recuar, você vem sentar mais na frente. Fala: agora vai ser diferente, agora eu vou sentar lá no primeiro banco. Só para me contrariar. E vou no altar orar também. Pronto. Faz ao contrário, isso aí é pirracento. Pirracenta. Eu vou fazer uma pirraça comigo, agora eu vou sentar lá na frente. É do meio para frente. Vou chegar mais cedo e vou sentar do meio para frente. E vou no altar. Não importa, é eu e Deus agora. O que nós vamos fazer? É isso aí. Agora, mesclando, misturando as coisas. Em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Não dá tempo mais. Mas aqui, possivelmente à noite, nós falaremos sobre essa parte da competição e na contradição em que estamos vivendo. Ora, justamente, você pensa que as cores não têm sentido para a vida? Tem sim. Você já pensou se tudo fosse branco?
Se tudo fosse preto, se tudo fosse verde, o irmão Joaquim estava falando ontem, olha, isso vê, porque gosta de azul, né? É claro. Então ele diz, mas olha o céu é azul. E as matas são verdes. Eu tenho razão de gostar de verde e azul. Está bem. Tem mais verde e azul. É por isso que é comum, meu filho. O vermelho, o amarelo é mais raro, não é? É mais raro. Você já viu um vermelho no céu como ele destaca? Dá o crepúsculo, que maravilha, né? Então aparecem aquelas cores maravilhosas, né? do crepúsculo. O vermelho enfeita tudo. O vermelho, eu diz, o senhor olha para um vermelho e depois olha para um verde. Olha para um verde, olha para um vermelho, o senhor leva um choque. Essa que está a diferença da cor. Os índios, por verem só coisas verdes, eles têm até que se pintarem um ao outro de vermelho e coisas assim. Eu já li sobre isso. E as cores têm influência na vida. A cor de um quarto, por exemplo, não pode ser escura. Um quarto de dormir. Existe a cor própria para uma sala de jantar, uma sala de estar. Bota uma cor escura, fechada, num ambiente como sanitário, então as pessoas não vão gostar muito de ficar lá, mas se botar uma cor mais aprazível, elas vão gostar de ficar lá. Não é? E assim por diante. Você sabe que tudo tem sentido. Tudo tem um sentido na vida. Mas parece que uma cor está competindo com a outra. Compete em os gostos. Em os gostos. Você pensa, se todas as irmãs estivessem aqui vestidas de branco, que coisa bonita. Anjos de brancos, me amas, né? Ia cantar, né? E todos os irmãos vestidos de branco. Então tem uma religião, uma seita por aí que faz assim. A mulher tem que ser vestida de branco, e o homem também vestido de branco, e vestido arrastando no pé, manga aqui, no punho, não é? E tudo bem, Paulo disse lá em Colossenses 2, de aparência, não é? A aparência fica até bonito. E um coral uniformizado, tudo bem. Aquele coral uniformizado, tudo vestido igual anjo, né? E cantando igual anjo também, não é? Aqueles anjinhos, tudo cantando. Então, tudo certo. Mas você vê como é muito mais agradável à própria vista. Isso tem uma influência psicológica até. Você chegar e tem gente que é assim, não é? Tem gente lá fora, não é aqui. Se é uma mulher daquela faz um vestido e chegar lá no clube, encontrar uma outra com aquele vestido, pronto, acabou a festa. Acabou a festa. Ela não pode saber. Então, há trapaças e pagam investigadores, detetives, compram empregadas, domésticas, arrumadeiras, para entregar de que jeito que ela vai vestida nas competições, não é? E elas não querem ser igualadas, de forma alguma. Elas querem ter sempre uma novidade, um destaque, uma coisa assim, no espírito da competição. Vocês entendem? Se eu ponho essa roupa assim e chego aqui, o irmão Elias está do mesmo jeitinho, fala, irmão, vamos cantar uma moda de viola nós dois? Não é? Vocês entendem? Agora, nesta restauração de todas as coisas, nós encontramos que Deus ama a variedade. Você sai de um baixio que alaga, nas águas não é terra, é só água. E depois, de repente, você vai para um lugar que é só serra. Aí para você chegar lá em cima, você está com o fôlego quase acabado.
Elias restaurará todas as coisas, uniformizando. Ora, sim, em corpos celestiais, em dimensão celestial, não haverá nenhum necessitado, não haverá nenhum de vermelho, outro de rosa, outro de branco, não sei, não. Talvez essas coisas percam o sentido, a influência que haja nessa dimensão. Eu sei que haverá uma uniformidade, mas com tudo isso, uma bela jovem se destacou quando o irmão Branham chegou lá. Muito linda, especial mesmo. Eu disse, essa aqui você conhece? Ele disse, não. Disse, essa é aquela velhinha que você batizou lá na terra, levou a Cristo quando ela tinha 90 anos de idade. 90 anos de idade é pura mochiba, gente. É pura mochiba, na verdade é. Não é o que eles dizem aí. Não, vestir decente, vestir com manga, vestir comprido, vestir fechadinho aqui, é para quem tem mochiba, para quem está velho, né? Então tem que tampar. Agora, quem tem beleza para mostrar, tem que mostrar. Esse é o argumento. Mas quem podia mostrar é a velha, porque não provoca adultério, não provoca cobiça. Quem podia, então, seria ela, não é? No caso. Ela não o fará de todas as formas. Mas lá, veja o que chegou lá. Elias restaurou aquela velhinha de 90 anos. Restaurou ou não restaurou? Restaurou aquela multidão que vinha ao encontro dele dizendo, ó, meu precioso irmão. Agora chegou a hora de crer ou não crer. Se você crê, você prossegue. Se você crê, você prossegue. Você faz aquela pirraça. Se você não crê, você se entrega. Agora, entregar é bom. Entregar para que lado? Entrega então para o lado de Jesus. Sofre comigo as aflições. Sofre conosco, sofre, é muito melhor. É muito melhor. Porque o Pedro nessa hora chega e disse, bom, se pudesse eu ia embora. Mas para onde eu vou? Para onde iremos nós? Esses grupos estão todos cheios de coisas que não se deve falar. E para onde então? Para onde vai? Pelo menos eu sei de uma coisa, aonde o Espírito tem liberdade para falar e se mantém a ordem da igreja, como vocês mantêm, aquele batismo virá ali. Se não vem para mim, vem para você. Se não vem para outro, vem para você. Se não vem para outra, vem para você. 2 estarão numa cama, num campo, um será tomado, outro será deixado. A sua fé diz, essa sou eu. Só isso, mais nada, pronto. Vamos ficar de pé. Agora, ó Pai, nós queremos guardar estas coisas em nossos corações e enfrentarmos cara a cara aquilo que nós temos de enfrentar aqui nesta dimensão, não medindo forças, mesmo se arrastando, se esforçando. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ajuda cada irmã, ajuda cada irmão. Essa eu acho que é a melhor oração que nós podemos fazer, porque o Senhor ajudando alguém, pronto, é tudo que esse alguém precisa. O Senhor é o nosso ajudador. Vamos dizer todos, o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso ajudador. Amém.
Vá com fé, em nome de Jesus Cristo.